Amém. Amém. Hoje você não precisa puxar as palmas não, viu, Giovana? A Maria está aqui hoje. Você pode dizer aleluia. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos começar um novo tema desse mês de maio, mês da família. Nós vamos falar justamente sobre família. Amém? Esse assunto tão importante porque é tão atacada a família. Gente, como o diabo detesta a família. E se você perguntar, por que o diabo detesta a família, pastor? Porque ele é solteiro, misericórdia. Porque é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sociedade saudável, nação saudável. Famílias disfuncionais, famílias problemáticas, igreja problemática, sociedade problemática, nação problemática. A família é a célula máter da sociedade. Vocês entenderam? É a família. É por isso que o inferno fica em polvorosa quando o assunto é família. Por isso que eles querem destruir a família. É por isso que em sistemas marxistas, a primeira coisa que eles buscam atacar é justamente a família. É justamente a família. Eles tentam tirar os filhos do convívio com os pais. Eles querem quebrar essa ligação entre os pais e os seus filhos, quando a Bíblia ensina justamente o contrário. Então hoje, a ministração de hoje vai ser de um tema mais amplo, e depois nós vamos nos aprofundando mais nesses assuntos, amém? Pode passar aí o primeiro slide, por favor. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que para o louvor da tua glória, abra o nosso entendimento. Fala conosco de forma que as famílias constituídas, aquelas que haverão de ser constituídas, elas tenham como base, Senhor, a tua palavra. Que a tua palavra seja constituinte, que seja a carta magna, que a tua palavra, Senhor, dê direcionamento, instrução, seja vida para cada família, para cada um que está aqui nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, o Criador da família, como nós dissemos ali, a família é a primeira instituição criada por Deus. Oi? Acho que é a mesma coisa. A família é a primeira instituição criada por Deus. Ela é, como nós falamos, olha, ela é a célula máter da sociedade. Isso, de acordo com o nosso querido brasileiro aí, o Rui Barbosa. A crise da sociedade é reflexo da crise da família. Queridos, eu trabalhei na ação social durante um tempo, e a maioria dos problemas dentro dos lares era devido a famílias desestruturadas. Eu não estou dizendo que todo problema no lar é devido à família desestruturada, mas do tempo que eu passei lá, eu posso dizer para você que mais de 90% dos problemas com os filhos era resultado de problemas dentro da casa, dentro da família. Famílias saudáveis geram filhos com propósito e com destino. Famílias disfuncionais, famílias com problema, elas vão gerar sequelas graves, amados, sequelas graves na vida dos filhos. Os filhos precisam, as crianças precisam, a família precisa da imagem do pai, precisa da imagem da mãe, precisa que cada um cumpra seu papel dentro do casamento, precisa de uma estrutura de acolhimento, uma estrutura de amor, de ordem, de respeito. Tudo isso constrói dentro de nós um caráter forte. É por isso que a crise da sociedade é reflexo da crise na família. Em que tipo de família nós estamos vivendo? Essa é a pergunta para nós que já temos família. Que tipo de família é a sua? É uma família disfuncional? É uma família em crise? Ou é uma família onde a esposa se sente amada, onde o esposo se sente respeitado, onde os filhos honram os pais, onde os pais não irritam seus filhos? Isso está tudo lá dentro de Efésios,
das admoestações de Paulo quando escreve aos Efésios, amém? Então, isso são coisas que deveriam acontecer dentro da casa. O pessoal está aí acompanhando uma tal de uma polêmica, eu vi um zoom de uma polêmica, de uma pregadora, Raquel alguma coisa, no seu nome. Raquel Helena? Helena Raquel, alguma coisa assim. Ela falando sobre agressões, problemas dentro do lar. Queridos, isso é uma família disfuncional. Isso nunca foi, não é e nunca será o propósito de Deus. O problema é que nós, é como eu já falei uma vez, muitas pessoas, elas se transformam quando colocam os pés na calçada da igreja. Alguém já disse que os pastores andam ungindo as calçadas, né? Vem aquele casal brigado, acabaram de brigar, quando coloca o pé na calçada da igreja, aí dão as mãos, dê a mão, não faça feiura não, dê a mão, se não der a mão, quando chegar em casa, você vai ver. Vocês estão entendendo? Isso é disfuncional, isso é hipocrisia, isso não é o correto, isso não é o correto. E nem a esposa, nem o esposo pode se conformar com esse tipo de situação. Com esse tipo de situação. A mulher precisa ter o respeito do marido. Assim também como ela precisa honrar e respeitar o seu marido. Mas ela não pode aceitar ser capacho. As pessoas entendem errado quando a Bíblia diz assim, a mulher seja submissa ao seu marido. Gente, submissão na Bíblia não é ser tapete para ser pisado. Submissão, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que a mulher tem que entrar em uma missão com o marido para que os dois atinjam um objetivo. Deu para entender? A mulher, ela entra numa missão com o marido para que os dois atinjam um objetivo. Porque imagina só, se um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, será que vai ter avanço nessa família? Não, porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, não subsiste. Então é preciso que o marido ame sua esposa, e isso vai se refletir na forma como ele fala, né? A esposa respeite o seu marido, também se reflete na forma que ela trata ele, na forma que ela fala com ele e sobre ele. Eu já vi esposas falando assim, esse marido é um banana, meu marido é um banana. Que falta de respeito com o marido. Gente, não é correto, nem brincando, não é legal uma mulher chamar o marido de banana. Né? Eu já vi situações como essa. Eu já vi uma que dizia assim, esse aí ninguém nem quer. E não é que ele arrumou outra? E ela ficou chorando depois por ele? É sério. Minha mãe dizia o seguinte, língua, quem te matou? Não, caveira, quem te matou? Quem foi que matou a caveira? A língua. A língua. Então, a mulher, ela deve respeito ao seu marido. O marido deve amar a sua esposa. A esposa não deve aceitar o marido, por exemplo, gritando com ela, falando, o que é? O que você quer? Ou então destratando, desrespeitando. O problema é que a primeira vez que acontece, a esposa aceita. A primeira vez que acontece, ela aceita. Aí ele faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. E aí vira rotina. E não pode aceitar isso. Amém? Isso não é normal, isso não é o projeto de Deus para a família. Próximo. Origem da família, texto lá de Gênesis 2, 18 a 24. Deus declara, não é bom que o homem seja só. Eita, glória, já tem uma base bíblica para você orar pelo seu casamento, amém? Você que está solteira, eu estou te dando uma base bíblica para você chegar diante de Deus e dizer assim para... Você não, você para de estar olhando assim. Ela ficou tão alegre agora, Mateus. Estou brincando com ela. Mas tem uma base bíblica. A Bíblia diz, não é bom que o homem seja só. Você chega diante do Senhor e Senhor, a tua palavra diz que não é bom que o homem seja só. Ele está se referindo ao ser humano, tá? Não é bom que o homem seja só. Senhor, eu preciso de alguém. O Senhor mesmo falou que não é bom que o homem seja só, e eu não tenho dom de celibato.
que é o dom de celibato? Dom de celibato, gente, não é a pessoa ficar amaziado, como o pessoal falava, amaziado ou abrasando, né? Se prostituindo. Não. Dom de celibato, tem pessoas que ele não tem problema em relação à sua sexualidade, mas ele não tem necessidade de casar. Ou ela ou ele. Não, eu prefiro ficar solteiro, vou ficar solteiro. Mas não é que essa pessoa diz assim, eu vou ficar solteiro e vou ficar com um e com outra, ou com um e com outro. Isso é diferente. Isso aí é prostituição. Vocês estão entendendo? Mas aquele que tem um desejo pode usar, Senhor, a tua palavra diz, não é bom que o homem seja só. Amém? Então o que Deus faz? A mulher, ela é criada como auxiliadora idônea. O que essa palavra idônea significa? Hoje é culto de estudo, então o que significa idôneo? Se não souber, consulta o Google aí. O que significa idôneo, gente? Correto. O que mais? Íntegro. O que mais? Confiar. Deus deu um presente aos homens. Gente, imagina só, quando Deus cria primeiro Adão, depois chama Adão e diz assim, ó, eu vou te mostrar os animais tudinho aqui. Essa aqui é a macaca, e aqui é o macaco. Aí ele olha para a macaca e diz, essa macaca não parece muito comigo não. Ele cria o boi, cria a vaca, e diz também, essa vaca também está por fora. Aí ele cria, da costela de Adão, ele cria a mulher. E ele diz, essa é idônea, essa corresponde, essa parece comigo, essa é osso dos meus ossos, por isso que ela será chamada mulher. Pastor, o que tem a ver mulher com homem? É porque o nome homem em hebraico é Ish, e a mulher foi chamada de Ishá. É por isso que, não é inchada, gente, é Ishá. Mateus já olhou rindo assim. É Ish, homem, Ishá, mulher. Aí ele diz, como ela veio, falando em hebraico assim, como ela veio de Ish, ela será Ishá. Tá bom? Então você já sabe como é que é a palavra mulher aí em hebraico. Por Ishá. Ela foi chamada Ishá porque ela veio de Ish. Então o casamento, ele é instituído pelo próprio Deus. Deus ele cria a mulher, ele forma a mulher, e Adão estava dormindo. Quando ele acorda, quem que ele vê na frente dele? A mulher. Gente, eu acho que foi a melhor visão que Adão teve lá no Éden, não foi? Sim, mulheres, sim ou não? Com certeza, foi a melhor visão. Foi a melhor visão que ele teve. Porque, Mateus, espera aí. Se Deus não tivesse criado a mulher, você queria ficar com a macaca? Então, meu irmão, com certeza a mulher foi a criação, a mais perfeita criação que Deus apresentou para o ser humano. Adão deve ter feito assim. Uau! Claro, formada pelo próprio Deus, imagine formada pelo próprio Deus, a mulher, que coisa linda devia ser. E aí Deus ele institui o casamento. Princípios estabelecidos. Quais são os princípios estabelecidos por Deus? Vamos lá para Gênesis 2, 18 a 24. Abra sua Bíblia. Gênesis é fácil de você encontrar, né? Está lá no primeiro livro da Bíblia, não tem nem como você errar. Gênesis 2, verso 18 a 24. Amém? Acharam aí? Não sei se eles vão colocar aqui, se não vão, colocaram. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem seja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Aliada, mulher, você é aliada, você não é inimiga do seu marido não, viu? Amém? Uma aliada. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como o designaria, como chamaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. E aí ele começou a dar o nome, né? Ele começou a chamar, você é vaca, você é o boi, você é macaco. E quando você olha, né? A vaca não parece vaca mesmo. Não parece com o nome vaca? Pois é, quem deu foi o nome, foi Adão.
E ele começa a dar o nome, continua, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado no homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até Adão. Gente, pensa num Deus que sabe fazer as coisas. Amém? Deus tira uma costela. Se ele tirasse o, como é que chama lá, aquela carne nobre lá, que o presidente prometeu lá, se fosse uma picanha, de costela, Deus fez a mulher. Amém? Deus pegou a picanha, a costela, e fez uma mulher. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Vocês entenderam, né? Porque que ela foi chamada mulher, entendeu, né? Porque o nome do homem era como? Ish. E a mulher? Ishá. Todo mundo falando hebraico, que coisa linda. Que povo sabido esse povo da igreja, viu? Continua. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora volta lá para o estudo. Aí a gente já leu aqui. Quais são os princípios estabelecidos? Deixar pai e... Quando casa, deixa pai e mãe. Eu sempre, de vez em quando, eu tinha umas brigas com a pastora. Principalmente quando ela ia fazer o quiabo. Porque eu dizia, esse quiabo não está como o de minha mãe. O de minha mãe não tem essa gosmazinha que você deixa. Aí ela fazia e ficava uma gosminha ainda. E eu dizia, não está igual da minha mãe. Aí ela dizia, vai comer o quiabo da sua mãe então. Mas é verdade. Você não casou com sua mãe, você casou com sua esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Você continua respeitando seu pai e sua mãe, mas você corta o cordão umbilical. E não tem essa história, vou para a casa do meu pai, vou para a casa da minha mãe. A minha mãe, meu pai. Minha mãe, meu pai, não. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Unir-se ao cônjuge. Preste atenção. A Bíblia diz unir-se ao cônjuge. É unir-se, não está falando apenas da relação sexual, mas está falando de uma convivência, por isso que o outro ponto é esse, a ponto de que vai se tornando uma só pessoa. Vocês já conhecem casais assim que com o tempo até fica parecendo os dois? Já conhece casais assim? Fica até parecendo os dois, começam a aparecer os dois, né? Ele conta uma história e ele já não sabe se a história foi ele que contou mesmo ou se foi a esposa que contou, se era dele a história ou se era dela. Ele já não sabe mais, né? E aí eles começam a ficar, a ser parecidos. Mas perceba que a Bíblia diz, tornar-se-ão. Gente, os primeiros 6 meses, Deus é tão inteligente, Deus é tão sábio, que os primeiros 6 meses, Deus coloca o que no casamento? Primeiros 6 meses. O que é que mais atrai o casal nos primeiros 6 meses? Hein, Pablo? O que é que mais une o casal nos primeiros 6 meses? O amor? Não. Ninguém sabe, que coisa linda. Que povo lindo. É o sexo, queridos. É o sexo. Até as adolescentes que não estavam prestando atenção agora prestaram atenção, fizeram assim. Pastor está de olho em vocês, viu? Pastor está de olho. Escute, nos primeiros meses, por quê? Porque é muito atrito, mas a ligação sexual, ela consegue encobrir e proteger isso, é proteger. Aí quando passa um tempo, por que as maiores crises se dão até o 7º ano do casamento? Porque depois de um certo período, vai diminuindo a frequência, e aí começam a ver mais os defeitos um do outro. Começam a ver mais,
começam a ver mais os defeitos um do outro. Mas o desafio é que, à medida que vai amadurecendo também, o amor amadureça. O amor comece a amadurecer. Amém? Quem está me entendendo? O amor vai amadurecendo. Você é uma pessoa mais madura. O tempo já passou, já está 3 anos, 4, 5 anos, 6, 10 anos. Né? Então tem que ir amadurecendo no relacionamento. A mulher tem que começar a compreender como é que o marido é. O marido tem que começar a compreender como a mulher é também. Como cada um é. E aí vai amadurecendo, vai aprendendo a perdoar, a tolerar, a ajudar. Amém? Tem que ser assim. Não adianta. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. Amém? Continua, pode passar. O propósito da família: glorificar a Deus. Josué 24:15, Josué vai dizer o quê? Eu e a minha casa. Diga assim: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa. O teu marido, teus filhos. Eita, receba. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mateus, o propósito é que você e sua casa sirvam ao Senhor. Deus seja glorificado na sua casa, na sua família. A minha família, debaixo da graça, guardada nas mãos de quem a criou. Eita glória! Porque meu lar, presença do Senhor. Pastor, o meu não está assim. Comece a orar. Comece a orar. Senhor, eu quero o meu lá na tua presença. Se você é esposo, comece a orar por você. Uma vez uma irmã chegou e disse: pastor, eu não aguento meu marido. Eu disse para ela: comece a orar por você para Deus te transformar. Amém? Pastor, mas ela disse que não aguentava mais o marido. Mas, queridos, uma coisa que nós aprendemos é que os dois têm defeitos. O problema é que quando conversa, um só aponta o defeito do outro. Mas eu aprendi na matemática que se você muda um dos fatores, o resultado já muda também. Sim ou não? Se eu tenho 2 mais 2 é igual a quanto? Vamos lá, por favor. 4, glória a Deus. Isso mesmo, pessoal. Agora, se eu mudar um dos fatores, se eu colocar 3 mais 2, é igual a quanto? Mudou, mas eu não mudei os dois, só mudei um. Eu só mudei um e já alterou o resultado? Sim ou não? Alterou. Sabe o que se aprende? Se você mudar, ainda que seja só você que tenha mudado, já vai alterar o resultado na sua casa. Pastor, e ele? Deus vai agir na vida dele. Deus vai pegar ele. Pastor, e ela? Deus vai pegar ela. Se você tiver compromisso com Deus, se você tiver decidido a mudar, Deus vai mudar teu marido, Deus vai mudar tua esposa. Amém? Porque você mudou. Você está glorificando a Deus. Deus vai se responsabilizar de agir na tua vida. Amém. Aleluia. Vamos lá. Então, glorificar a Deus. Segundo ponto, multiplicação e continuidade. Gênesis 1:26 diz o quê? Aliás, 1:28 diz o quê? Gênesis 1:28. O que é que diz o versículo, gente? Cadê? Alguém leia? Alguém? E Deus abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Vocês sabem que as nações estão com um problema? Vocês já ouviram falar que as nações estão com problema? Já ouviu, Pablo, falar que as nações estão com problema em relação a isso? Porque começaram a falar: não, tem que parar de ter filho, tem que parar de ter filho. Sabe o que está acontecendo? As nações estão morrendo. Você já ouviu sobre isso? Já ouviram? As nações estão perecendo, estão ficando velhas. Eles não têm jovens.
mãos de obra, problemas sérios estão acontecendo. A China já removeu a proibição, que antes na China era proibido ter mais de um filho. Já removeram a proibição. A Europa está envelhecendo. E sabe quem é que tem filhos? Sabe quem tem filhos, mundialmente falando? Árabes, ou muçulmanos, de forma geral, e judeus. E as periferias do Brasil também. Se você pegar, por exemplo, a densidade demográfica de Lagarto, se você fizer uma pesquisa aqui, procure saber, pessoal da ação social, pessoal da saúde, quem for, veja quantas mulheres no centro aqui de Lagarto, no centro, quantas mulheres têm filhos, qual o número de filhos das mulheres aqui da cidade. Agora veja nas periferias qual o número de filhos que as mulheres têm na periferia. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, cresça, multiplique-se. Então, um dos propósitos da família é continuidade. Terceiro propósito, formação espiritual e moral. É na família. Não é escola, querido, não é escola. A escola vai dar instrução, mas educação quem dá é a sua casa. Você entendeu isso? A escola vai dar instrução, mas educação é na casa. Educação é o pai e a mãe que vai dizer para o filho, assim, assim, assim. Trate fulano e beltrano com respeito. Chame os mais velhos de senhor e de senhora. Pastor, isso é coisa de velho. Não é coisa de velho não, é coisa de quem tem respeito. Amém? Amém. Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro da história do irmão. Ele não está aqui hoje não, mas talvez, quem sabe, ele vá assistir. Não vou nem dizer o nome dele. Ele foi na Rua da Caridade, tinha um senhorzinho, acho que estava consertando panela, alguma coisa assim, era panela, sapato. O senhorzinho estava consertando sapato. Um senhor lá de seus 60 para 70 anos, mais ou menos isso. Aí ele disse assim, oh, você pode fazer, você faz não sei o que, não sei o que. Aí o velhinho disse assim para ele, você? É assim que seu pai e sua mãe te ensinou, foi? Ele disse que ele ficou tão envergonhado, tão contrariado com aquele negócio, que o velho desceu a ripa nele, deu uma lição de moral nele. Sabe onde é que as crianças vão aprender a respeitar? Onde é que as crianças vão aprender a amar a Deus? É na sua casa. Pai, a cena mais poderosa que a sua filha pode viver, sabe o que é? É você de joelho orando, buscando o Senhor. Ensine isso para ela, com palavras, mas com as suas atitudes também. Amém? Mãe, ensine sua filha. Estou com problema. Você não corre para o Facebook para falar dos seus problemas. Você não corre para o Instagram para falar dos seus problemas. Você entra no seu quarto. Filha, eu estou com um problema. Vamos orar aqui nós duas. Você já fez isso? Chama ela para orar com você. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. São essas coisas que vão sendo ensinadas. Então, é um ambiente de formação espiritual e moral dentro da casa. Posso ouvir um amém? Ambiente de amor e proteção e ensino. A casa é um ambiente. Como eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui hoje. Porque isso é muito necessário a gente ouvir, querido, sobre isso, sabe? A casa é um ambiente de amor, proteção e ensino. Quantas meninas com 12, 13 anos de idade querem sair de casa, sabe por quê? Porque elas não se sentem amadas, não se sentem protegidas dentro de casa, com 12 anos de idade. Elas querem se lançar com o primeiro maluco que aparecer na frente delas. Aí sofre com o pai, sofre com a mãe, arruma um cara doido e vai sofrer na mão dele. Mas quem jogou ela para os leões foram os pais. Quem está me entendendo? Então nós precisamos entender que o lar precisa ser esse ambiente de amor, onde a filha, ela recebe o abraço do pai, ela sabe como o pai a trata, ela vê o respeito que o pai dá à mãe, e essa menina que cresce nesse ambiente saudável, ela nunca vai querer um cara que não presta com ela, sabe por quê? Ela vai dizer, eu tenho um referencial, meu pai é um referencial de homem, eu não quero esse cara não, porque esse cara não vale nada, eu quero alguém como meu pai. Vocês estão entendendo? Então dentro da casa, precisa ter esse referencial, esse ambiente de amor, de proteção, de ensino. O que nós mais vemos são famílias destruídas, inclusive meninos
Meninos que não têm a atenção do pai, que não têm o cuidado do pai, não têm o carinho do pai. Ah, pastor, menino não precisa ter carinho do pai. Claro que precisa. Porque se você como pai, se você não abraça seu filho pode querer abraço de outro homem. Vocês estão entendendo? Porque não tem um abraço do pai. O pai brinca com os filhos, o pai rola no chão, brinca, mas ele dá atenção, para que aquela criança nunca precise da atenção de um grupo de pessoas de má índole. Vocês estão entendendo? Porque ele já tem, ele não precisa buscar fora, ele já tem em casa a proteção, ele tem o amor, ele tem o ensino, ele tem o cuidado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O propósito da família, reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então a família é esse reflexo de Cristo e a igreja. No casamento, a gente sempre diz que o casamento não é apenas um casamento entre um homem e uma mulher, mas é um prenúncio do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso que nós precisamos entender que a nossa casa, que a nossa família, aos olhos de Deus, ela é sagrada. Amém? Em nome de Jesus. Pode passar. O papel do pai. Faltou o O ali. Colocou? Interessante que ali não tem. Ali. Vamos lá. Efésios 6:4. Olha lá. Tem não. Vamos lá. Efésios 6:4 diz o quê? Pais, não seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se tem uma coisa ridícula que a gente já viu, os pais que irritam os filhos. Vocês já viram? Os filhos perdem o controle porque os pais irritam seus filhos. O pai não está para irritar os seus filhos. O pai está para instruir, para amar, para proteger os seus filhos. Esse é o papel dele. O papel dele também é ser provedor. 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Na Arábia Saudita, eu não sei quantos viram a matéria, o príncipe lá da Arábia disse que ele mudou o nome, mudou o nome da função. Alguém viu isso? Não? Lá não vai ser mais chamada dona de casa. Viu isso? Vai ser chamada, eu não lembro agora o termo que ele usou, mas é algo assim, vai ser chamada de protetora geracional, algo assim. Protetora geracional, ou seja, aquela que protege as gerações. Formadora de gerações, não é isso? Gente, olha que coisa linda, olha que mudança. O que você é? Dona de casa? Não, eu sou formadora de gerações. Olha que conceito bonito, lindo. Entendeu, Débora? Você é uma formadora de gerações, você está gerando você está formando a próxima geração. Cada mãe, não se sinta diminuída porque você não está trabalhando fora. Ah, pastor, eu só cuido dos meus filhos. É a coisa mais importante que você pode fazer. A coisa mais importante. Às vezes as pessoas dizem assim, não, pastor, mas eu preciso. Aí ela ganha, por exemplo, 1.700 lá fora, paga 1.200 para babá, para cuidar da filha, 1.200, fica com R$500, para outra pessoa cuidar da filha, ou do filho. Eu pergunto, será que essa conta vale a pena? Não, eu estou perguntando para vocês, será que vale a pena? Eu sei que existem situações e situações, mas o que eu estou dizendo aqui nessa noite é que o maior investimento que uma mãe pode fazer é ser uma protetora
da próxima geração. É ser uma geradora, ser uma formadora da próxima geração. A maior tarefa que você pode fazer é cuidar dos seus filhos. Amém? Porque não adianta ser um sucesso lá fora e ter uma família destruída. Não adianta. Na cultura americana, estou falando da cultura protestante americana, tá? Na cultura americana é muito normal, por exemplo, quando a mulher engravida, é normal ela sair do emprego. E ela pega umas férias de 3 anos, por exemplo. Pastor, ela sai do emprego? Sai. Sai. Se você quiser, eu dou nome e tudo mais de pessoas, mulheres que fizeram isso. Ela sai. E por que ela sai do emprego, pastor? Sabe para quê? Alguém sabe? Para cuidar do filho. Para cuidar dos filhos. Uau! Essas mulheres têm meu respeito. Dê uma salva de palmas, amém? Instrutor. O pai é instrutor, o pai disciplina. Gente, se mãe por um lado, né, demonstra todo o afeto, todo o carinho, mas precisa do pai também para instruir, para puxar as rédeas. Não pode ter apenas o pai puxando as rédeas, precisa também da mãe. Então a mãe e o pai, eles dão o tempero para que o filho não saia nem doce nem salgado, nem uma coisa nem outra. Então o pai, o papel dele é também instruir e disciplinar, é exemplo de caráter, de fé, amar e cuidar da família com responsabilidade. A frase-chave: o pai é referência de Deus dentro do lar. Qual é a referência que Sofia vai ter dentro do lar? Deus ela vê? Não, ela não vê Deus. Você já viu Deus? Mas a primeira referência que você tem de Deus, porque Deus é pai. Aí você chama aquele homem dentro da sua casa de pai. Então a primeira referência é teu pai. É por isso que pessoas que têm problema com o pai terreno, eles acabam tendo problema para se relacionar com Deus. Eles acabam tendo problema para se relacionar. Ah, pastor, eu não consigo me relacionar com Deus. Meu pai sempre foi muito bruto, meu pai sempre foi assim, meu pai foi sempre assim. Esses pais não tinham conhecimento, não tinham entendimento. Se teu pai foi assim, por favor, perdoe seu pai, mas queira mudar a próxima geração. Não carregue isso. Não carregue isso para a próxima geração. O que é que você precisa fazer? Quebrar isso. E você ser uma referência de Deus. Se Deus vai ser espelhado, se vai ser visto, se Ele se revela através do pai, eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser alguém que meu filho tenha um referencial e diga assim: eu posso me achegar a Deus. Quando eu estou errado, meu pai me corrige. Quando eu estou errado, meu pai me chama atenção. Ele me disciplina, mas ele nunca deixa de ser meu pai e ele continua me amando. E eu posso me achegar diante dele. Amém? Amém. Aleluia. Pode passar. O papel da mãe. Já estamos terminando. Provérbios 31, não precisa ler, de 10 a 31, vocês conhecem o texto. Fala daquela mulher lá da Avenida Paulista, né? Aquela mulher negociante, aquela mulher empreendedora, Gente, eu nunca vi um texto como esse, 3.000 anos atrás foi escrito. Essa mulher parece uma mulher da atualidade, nem todas as mulheres parecem como essa mulher aqui, de Provérbios 31. Ela é auxiliadora, é parceira do marido, ela cuida do lar, ela educadora dos filhos, ela é exemplo de sabedoria e temor a Deus, ela educa. Amém? Ela gasta mais tempo, é ela que normalmente vai gastar mais tempo com os filhos. Então, a influência de uma mãe é muito forte, querido. Exemplo de sabedoria, né? Pilar emocional da família. A mãe precisa ser esse pilar emocional. A mulher sábia, o que ela faz? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, ela edifica. O que é edificar? Alguém já levantou um muro aqui?
Alguém? Ninguém de vocês, nenhum de vocês levantou o muro. Juliana já levantou. Eu pensei que algum homem, agora vocês me mataram de vergonha. Quem levantou a mão foi Juliana. Eu já levantei já o muro já. Você vai colocando os blocos. Você vai edificando, você vai construindo. A mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela constrói, ela levanta. Amém? Mas o que o final do versículo diz? A tola derruba com as mãos. O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer, Isa? A tola não é que ela não constrói, ela constrói. Constrói. Quando está numa certa altura, o que ela faz? Derruba tudo. Ela está aqui levantando, né? Tá. Aí depois ela vira assim, o que é? Aí derruba tudo que construiu. Derruba tudo. Né? Ela vai lá, a tola, ela vai lá, limpa a casa, fez o almoço, está tudo pronto. Aí o marido vai entrando, né? Ele chegou meia hora atrasado, porque o pneu furou. Ela nem dá tempo dele falar nada. Ela limpou a casa, ela fez o jantar, estava tudo pronto, bonitinho. Ele chegou meia hora atrasado, porque o pneu furou. Aí ela disse, você já estava com as outras, é? Você não sei o quê. Eu pergunto, adiantou alguma coisa essa casa limpa e o jantar pronto? Você acha que esse marido vai querer sentar, ou ele vai querer dar as costas, ou entrar para o quarto, ou sair, ou fazer pior, ou sair de casa? Isso aí. Gente, ela fez tudo bonitinho, ela limpou a casa, ela fez o jantar, tudo, mas foi tola, nem ouviu o que ele tinha para dizer. Já foi acusando, já foi falando, já foi levantando a voz, já foi faltando com respeito, já foi amaldiçoando o marido. Falando mal é amaldiçoar o marido. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola, com as próprias mãos, derruba. Vamos lá, para terminar. Aleluia. Papel dos filhos. Texto do Efésios 6, de 1 a 3. A Bíblia diz, filhos, honrem aos seus pais, obedeçam aos seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Cadê os filhos? Quem é filho aqui? Filho. Você que tem pai, você tem mãe? Você que ainda tem pai, tem mãe? Deixa eu te dizer um segredo. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Porque a promessa do Senhor é, se você honrar teu pai e tua mãe, você receberá a bênção do Senhor. Pastor, mas meu pai não presta, minha mãe não presta. Não importa. Honre. Respeite. Respeita teu pai, respeita tua mãe. Sua mãe pode ser a mulher do brega, seja lá do que for, ela pode ser para os outros uma mulher de brega. Para você é sua mãe. Para você é sua mãe, vá lá de mãe, eu amo a senhora. Amém? Mãe, eu amo a senhora. Mãe, o que eu posso fazer pela senhora? É assim, queridos. Obedeça aos pais, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Aprender os valores do reino. Crescer em sabedoria e graça. Esse é o papel dos filhos. Gente, o papel dos filhos não é só ficar, pelo amor de Deus, cuidado, gente, com isso aqui, ó. Mãe, pai. Ainda bem que ela está bem aí, né, Denis? Ouvindo assim, ó. Coloca tempo limite. Coloquem tempo limite para celular. Não deixa o tempo todo. Uma menina de 12 anos cometeu suicídio aqui, se eu não me engano, no Ceará. 12 anos de idade, tirou a própria vida. Uma das coisas que constataram, tempo demais em redes sociais, tempo demais em jogos. Teu filho, tua filha precisa crescer, se desenvolver, ter vida social, conversar com outras crianças, brincar, ser criança. Outra coisa, não deixe essa criança tão ansiosa. Tem pais e mães que sobrecarregam tantos filhos com tantas coisas, que eles estão deixando os filhos ansiosos.
Porque os filhos não têm momento para ser criança, não tem momento para brincar. É tanta atividade que parece que o filho é um CEO de uma mega empresa. É tanta coisa que fazer. A criança não consegue mais ser criança, não tem tempo de ser criança. Então, é para instruir, é para crescer em sabedoria, em graça. Mas, por favor, tenham cuidado, limite o tempo de celular dos seus filhos. Amém? Promessa, vida longa e bem sucedida. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Acho que falta uma, é isso? A família como projeto, já em pé mesmo, que já estou terminando. A família é alvo de ataques espirituais. O inimigo tenta laços e embaraços para te envergonhar, mas ele não vai não. Por quê? Nós precisamos, como família, orar, precisamos ler a palavra, precisamos estar em comunhão. Comunhão dentro da casa. Casa dividida não subsiste. Sabe o que o diabo quer? Dividir marido da esposa, os pais contra os filhos. Quer colocar um contra o outro. Mas se tiver unido, faz como Neemias. Glória a Deus porque você leu a Bíblia hoje. Glória a Deus porque você leu lá em Neemias, que Neemias disse para o povo: coloca a colher de pedreiro numa mão, na outra mão coloca a espada. Vamos edificar, mas vamos estar pronto para a batalha também. Amém? Porque o inimigo quer destruir aquilo que nós estamos construindo, e você não vai deixar. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Por último, pode passar. Nós precisamos restaurar a família. E Deus restaura famílias, queridos, feridas. Como é que Deus faz isso? Liberando perdão, com amor sacrificial, com diálogo, submissão a Deus. Nós precisamos entender que existe feridas na maioria das famílias. Talvez seja difícil não encontrar uma família que não tenha feridas, mas Deus, Ele provê cura, principalmente à medida que você se expõe e você diz assim: eu quero. Pastor, mas a minha família foi tão ferida, tão destruída, Mas não importa quão grave tenha sido a ferida, Deus é poderoso para curar a sua família. Deus é poderoso. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, ou além daquilo que nós pensamos. Aleluia. Pode terminar. Cada membro da família tem um papel essencial. Quando a família vive no propósito, eu quero que vocês venham comigo. Quando a família vive nos princípios de Deus, o que encontra na família? A paz. O que mais? Ordem. A bênção. Então, a bênção é quando você vive nos princípios da família. Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. Vocês podem subir, não precisa ficar aí não, assim, pode subir. Não sei o que eles estavam ali, assim. Os bichos já estão aí, ó. O Lucas já está ali, ó. O Tiago também. Por que você não estava? Por que você não subiu, rapaz? Então, quando você vive os princípios, a paz, a ordem, a bênção. E Deus quer que a sua casa seja um pedaço do céu. Pastor, Deus quer que a minha casa seja? Sim. Deus não quer que o diabo reine na sua casa. Deus não quer que a destruição reine na sua casa. Deus quer que a sua casa seja um pedaço do céu. Você vai falar como Josué disse, Josué 24:15. Foi o que ele disse? Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga bem forte em fé, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: escute, inferno, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora diga mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluias. Dó maior. Deu dó. Aleluia. 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 Fica de pé. Deu dó. Aleluia. Aleluia. E você pode, nós nem tiramos dízimo de oferta hoje, né? Você já vem trazendo dízimo de oferta, adorando o Senhor, engrandecendo a Ele, declarando assim, ó: minha casa será uma casa de bênção. Eu quero que você profetize isso. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Eu profetizo isso sobre a tua casa, amém? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Diga pra Ele: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Mais uma vez, minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada casa, nós abençoamos a família e nós declaramos no poderoso nome de Jesus que contra esta casa, contra esta família, não vale encantamento, não vale maldição alguma. Que o Senhor seja o muro ao redor desta casa, Senhor. Senhor, protege todo o ataque do inimigo, Senhor. Que não prevaleça, Senhor, as forças e o propósito do inimigo contra esta casa. Declaramos esta casa reinando a tua paz, reinando, Senhor, a harmonia, reinando, Senhor, o teu querer, os princípios dos céus estabelecidos, onde o marido ama a sua esposa, onde a esposa honra seu marido, onde os filhos honram, obedecem aos seus pais, onde os pais não irritam os seus filhos, onde há instrução, onde há proteção, onde há calor humano. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, os casamentos, guarda as famílias. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até sábado.